Bom, começamos a nossa conversa pelo Skype com uma especialista em meteorologia, a Josélia Pegorim, da Climatempo. Oi, Josélia, tudo bom? Tudo bom, Thalita? Boa tarde a todos. Seja bem-vinda. Josélia, vou começar com uma pergunta bem clássica. Explica pra gente como que se faz a previsão do tempo e como que a gente consegue ter segurança dessa previsão. Com que tempo, com que antecedência a gente consegue ter a segurança sobre essa previsão? Olha, primeiro é o seguinte, o que o meteorologista faz, a meteorologia, ela cuida da atmosfera como um todo. Na verdade, hoje nós temos que estudar, para entender a atmosfera, a gente também tem que entender o mar, né? Para entender o mar, a gente também estuda a atmosfera. Então, você tem de cara um acoplamento nisso tudo. Para a gente poder fazer uma previsão do tempo, a gente precisa de uma enorme quantidade de dados da atmosfera, desde a superfície até níveis mais elevados, 5, 10 mil metros acima da superfície. A atmosfera é medida de cima e embaixo, vários tipos de instrumentos. Por exemplo, balões meteorológicos que vão subindo e vão com sensores, né? Eles têm sensores, são sensores pequenos, mas que levam alguns balões e aí mandam esses sinais para a Terra. Mas hoje, assim, uma grande parte de medidas que nós temos é feita por satélites, diversos tipos de satélites meteorológicos, e eles medem não só a temperatura das nuvens, a temperatura do ar, a temperatura dos oceanos, o nível de dióxido de carbono, o nível de umidade, o vento. Então, assim, hoje a gente tem uma enorme massa de dados que vem dos satélites e vem também das estações meteorológicas espalhadas pelo mundo inteiro. Para você ter uma ideia, Thalita, tem uma coisa muito interessante, assim, para a gente falar, por exemplo, foi a maior temperatura em 100 anos em tal lugar, né? Por que a gente consegue falar isso? Porque naquele lugar tem medições meteorológicas há 100 anos. E você tem, por exemplo, no Velho Continente, né, você tem estações na Itália, né, berço aí da civilização, né, que assim remontam a 200 anos, né? Então tem estações meteorológicas muito antigas, tá? E elas são necessárias, esses dados são com os dados passados que a gente prevê o futuro também, tá? Então, assim, a meteorologia, ela trabalha com o presente, tá? Eu vou dizer para você que tem risco de temporal, não tem risco de temporal, esse temporal é para daqui a pouco, é para daqui a 1 hora, né? Ou eu vou dizer para você que, olha, nós vamos ter um inverno relativamente quente, tá? Um inverno mais quente do que o normal. Ou eu vou dizer para você que o nosso outono, né, ele já não deve ser tão seco quanto foi o outono do ano passado. Tá? Então, eu trabalho ao mesmo tempo com passado, presente e futuro. Tem situações em que a previsão é imprevisível? Existem algumas situações em que é extremamente difícil você ter uma assertividade, um bom acerto, tá? Dependendo do tipo de sistema meteorológico, eu diria assim, acho que talvez o sistema mais difícil para você fazer uma previsão, tá? É justamente de tornados. Tá? Então, assim, aqui no Brasil a gente tem poucos, né? Não é uma coisa frequente, mas acontece, todos os anos acontece, especialmente no sul do Brasil, mas nos Estados Unidos, né? Assim, os tornados causam destruições imensas, prejuízos materiais enormes, já causaram mais prejuízos em vidas humanas. Hoje em dia, com tecnologia, você diminui, você tem perdas, né, materiais, mas você diminui a perda de vidas, assim como todo o conhecimento meteorológico hoje, ele já permite que você cuide mais da vida, que você permita assim, que você cuide da vida, que você proteja a vida, né? A vida humana, a vida animal. Né? Os prejuízos materiais você já teve, vai ter e vai continuar tendo. Tem e continua tendo. Tá? Agora, assim, em termos assim, de dificuldade de previsão, eu diria que os tornados são os mais difíceis de serem previstos. E, Josélia, com base nos estudos que vocês têm e com as séries históricas que você citou, é possível a gente afirmar que o aquecimento global existe? Porque a gente está vivendo nesse momento que as pessoas não questionam só se a Terra é plana, por exemplo, mas que o aquecimento global é bobagem. E aí? Olha, Thalita, é o seguinte, veja, você tem, na ciência, você tem grupos e com pessoas de peso, com cientistas renomados, tá?
que defendem o aquecimento global e uma outra ala que defende o resfriamento global. Tá? Então, nesses dois times, você tem cientistas de peso, não são qualquer um, não, tá? Mas, assim, a maior parte da comunidade científica, tá? Trabalha e acredita no aquecimento, ou seja, o planeta está se aquecendo e há, então, assim, um grande trabalho, e não é um trabalho científico, mas é um trabalho político, né? De você convencer a todos os governantes e você convencer a todas as pessoas que habitam neste momento esse planeta, tá? Que ele tem limitações. Tá? Então, a gente precisa entender isso. Água tem, mas é limitada. Vai acabar? Vai, pode ter certeza. Tá? Josélia. Vai acabar. A gente precisa cuidar. Tá? Então, assim, aquecimento global, sim, existe. Tá? Não é o aquecimento global que a gente lida para fazer a previsão do frio de amanhã ou do calor de amanhã, não é isso. Esse calor que a gente teve em janeiro não teve nada a ver com aquecimento global. Tá? Mas existe. É perigoso, nós estamos numa situação delicada, precisamos frear alguns processos na nossa atmosfera. Obrigada demais pelas explicações, foi muito bacana ter você aqui participando do programa. Obrigada, Josélia. Então tá bom, uma boa semana a todos e olha, final dessa semana já vai esquentar de novo, viu? É isso mesmo, é isso que a gente ia querer saber. Já vai esquentar, né? Já vai passar dos 30 graus, inclusive. Isso, a semana começa fresquinha, mas no final da semana já vai dar para sentir calor de novo. Não esse calor terrorista, né? Como diria uma meteorologista aqui da Climatempo, ela chamou esse calor de janeiro de terrorista. Eu falei, perfeito. Não é o calor terrorista que vai voltar, mas de qualquer forma, na sexta-feira a gente já vai estar usando vestido de alcinha de novo. Bacana. Amantes do verão comemoram, o resto não. Obrigada, Josélia. Até mais. Um abraço a todos. Boa semana, bom programa. Um abraço, obrigada.